Meus irmãos, eu sou José, sou casado, tenho 3 filhos, sou casado com Janaína, e estou na comunidade desde o seu início, desde 1999, antes disso como grupo de oração desde 1995, considerando que eu tenho 25 anos, então, vocês estão rindo por quê, né? Muito bem. E nosso tema é pecado e salvação. Porque, meus irmãos, nós falamos que Deus é amor. E é verdade. Proclamamos que Deus nos ama. E é verdade. E, no entanto, nós nos deparamos com a realidade do mal. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Nos deparamos com isso. E não é que está longe de nós. De repente a gente sente alguém que é vítima de um bullying na escola, violento. Deparamos-nos com dificuldades na família. Às vezes dores, palavras duras, traições. Deparamos-nos com essa realidade, que não é só que ela está longe de nós, ela nos toca. Se percebermos, nós vamos reconhecer que dentro do nosso coração, nós sentimos muitas vezes a inclinação de fazer não aquilo que a gente ama e deseja, mas aquilo que a gente não quer. Como dizia São Paulo em Romanos, falando não propriamente somente dele, mas de todos nós, tantas vezes, não faço o bem que quero, mas me sinto arrastado a fazer o mal que não... Que coisa é essa? E a gente começa então a refletir sobre essa realidade, sobre esse mal que nós encontramos no mundo, na escola, no trabalho, uma fofoca, não é? Uma língua que fere, que calunia muitas vezes. Encontramos em tantos lugares, e se formos sinceros, vamos reconhecer que encontramos até dentro do nosso coração. E se a gente continua a pensar sobre isso, a gente tem que dizer que o pecado, meus irmãos, é uma coisa muito grave. A gente poderia falar, eu coloquei aqui uns exemplos. Eu disse que ia marcar o tempo, não marquei. Então, Gabriel... Deixa eu ver, relógio. Fui pensando em alguns exemplos para dizer para vocês, olha, o pecado é grave. Mais do que a explosão de uma bomba atômica, que mata muita gente. No mesmo momento, pessoas e famílias, isso é pecado. Mas a compreensão do que é o pecado é algo de mais profundo. É algo que torna possível este mal. Coisas que o Papa Francisco tem falado agora. Mais do que a injustiça da guerra. Na Ucrânia, em Gaza, em tantos lugares. Que mata, devasta. Isto é pecado? Sim ou não? Sim ou não, povo de Deus? Mas isso, olhando para isso, é possível que a gente ainda não perceba a estrutura mais profunda do pecado. Aquilo que torna este mal possível. É pecado. Milhões de crianças, milhões... Nós estamos falando de milhões abortadas, é pecado? Sim ou não? É pecado.
é grave. Mas ainda aí, temos que dizer que existe uma coisa profunda, escamoteada, que torna o assassinato de um inocente, indefeso, possível. E o site pornográfico, às vezes pedófilo, que sai arrastando e ferindo a vida de crianças, de adolescentes, está ali como estrutura posta à disposição para quem cair na malha. É pecado? É pecado. E a negação de direitos de pessoas privadas de dignidade. E tantos males. A gente fala de algumas coisas objetivas, estruturais, mas em cada situação de pecado dessa de que nós falamos, existe sempre, em algum lugar, escutem, uma decisão humana, livre, consciente, que escolheu o mal. E a gente deve então se perguntar, mas finalmente, José, o que é o pecado? E para falar disso a gente não pode inventar. A gente tem que ir na revelação, na palavra de Deus, na palavra da igreja. A realidade do pecado só é entendida à luz da revelação divina. Sem o conhecimento de Deus que ela nos dá, não se pode entender com clareza o que é o pecado. E se a gente quer perguntar a revelação divina, o que é o pecado, a gente vai direto perguntar àquele que é a plenitude da palavra, a plenitude da revelação divina, a plenitude da comunicação amorosa de Deus, que é Jesus. Quem é? Quem é? Força aí, senão não vou para frente. Quem é? É Ele. E no capítulo 16, versículo 9 de João, quem tiver Bíblia pode abrir. Jesus diz assim: Jesus diz assim. Quem achou, diga amém. Capítulo 16, versículo 9. Posso ler? Quando vier, estou no 8, tá? O Espírito Santo estabelecerá a culpabilidade do mundo. Algumas traduções vão dizer, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não creem em mim. Palavra da salvação. Como é que está na Ave Maria? Do pecado que consiste... É o 16:13, é? 16:9. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Jesus diz, o Espírito Santo nos convencerá a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. O pecado de Jesus consiste numa recusa de crer nele. Entenda, essa frase não é uma frase localizada, ela tem amplitude universal. Essa frase tem uma ligação, é porque a gente não tem tempo, com o que está lá em Gênesis 3, quando Deus cria o homem e a mulher, coloca no paraíso e diz, olha, tudo é vosso, mas acreditem em mim, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão.
morrerão. A serpente diz: não, vocês não morrerão. Percebe? E aí eles, enganados, atenção, não acreditam em Deus, atenção, recusam, atenção aqui, recusam a Deus e comem o fruto. É a mesma coisa. Em que consiste o pecado, segundo Jesus? Nesta recusa profunda, radical, decidida, livre de Deus, da verdade de Deus, da vida que vem de Deus. E nós podemos escamotear de muitas maneiras, mas atenção, em todo o pecado, em tudo isso que nós falamos aqui, em todo o pecado contra a vida, em todo o pecado contra o amor, em todo o pecado contra a verdade, há sempre no fundo, no lugar mais profundo, essa atitude humana, existencial, que Gênesis fala daquele jeito bonito, que Deus disse: não faça isso, e fez. Que Jesus diz: recusam, crê em mim. E se caminha por onde Jesus diz: não vá. Em todo o pecado, existe no profundo esta recusa livre, consciente de Deus, que é o bem, que é a verdade, que se manifesta num abuso da liberdade, que rejeita amar a Deus e amar os outros. Meus irmãos, é preciso entender, nós não entendemos o que é o pecado, só com a cabeça da gente, aqui, sem a graça, sem a força da revelação. A gente vai dizer uma fraqueza psicológica, é isso, é aquilo, mas não é só isso. O mistério da iniquidade se esclarece no mistério de Cristo, e por mais forte que seja, está diante dos nossos olhos na cruz. Presta atenção, a recusa de Deus, praticada no tempo de Jesus, existencialmente não é diferente da recusa de Deus que existe hoje. Olhe para a cruz, deixe a cruz lhe convencer. Isso é o efeito da recusa de Deus. Estão vendo? É o efeito da recusa de Deus. Olhe para a cruz ali, a cruz de Cristo. É a recusa de Deus. De certa maneira, a cruz é um julgamento, um juízo, que manifesta o fato de que nós recusamos, matamos a Deus. Não é verdade que o nosso tempo falou disso na filosofia? Sim ou não? Falou. O nosso tempo contemporâneo, na filosofia, chegou a dizer, não é Nietzsche que diz assim: olha, vocês já vivem como se Deus tivesse morrido, não é? Não é assim, sim ou não? Faz uma hermenêutica do nosso tempo, a Europa. Vocês já vivem como se Deus tivesse morrido, então mate logo Deus e afirme você mesmo. Entenda, não estou falando do tempo de Jesus, estou falando do nosso tempo, porque o pecado é uma realidade do nosso tempo. Sim ou não? É existencial. É existencial. Não acreditar que o mandamento de Deus dá a vida, que o mandamento de Deus garante a felicidade, que Deus é verdade, que Deus é amor, e seduzido, dizer: não, eu prefiro julgar por mim mesmo o que é bom e o que é mal. Não aderir a Cristo, não acreditar em Deus e recusar a Deus. Meus irmãos, presta atenção. Na base de todo pecado tem essa realidade profunda, estão me ouvindo? Que torna todo o mal de que nós falamos possível. Porque se alguém amar a Deus, se alguém obedecer a Deus, não aborta, não mata, não trai, não faz bullying. Se alguém amar a Deus, forte,
Sim ou não? E a gente ainda vai... Deixa eu ver aqui meu tempo. E é preciso então que a gente entenda que isso não é uma realidade dos outros, é uma realidade minha. Vamos pegar aqui outro texto bíblico que vai nos mostrar isso, por favor. Atos capítulo 2, versículo 23. O que é que acontece aí em Atos capítulo 2, versículo 23? A gente tem uma pregação de Pedro, para mim e para você. E o que Pedro está dizendo aí, amados, agora, é isso. Tinha acabado de acontecer a morte e a ressurreição do Senhor em Jerusalém. E Pedro está pregando para um povo que está reunido em Jerusalém numa festa. Eu quero que vocês entendam isso aqui, presta atenção que é muito importante. Pedro não está falando para o povo somente que estava lá no dia que Jesus foi crucificado. Pedro não está falando só para eles. Pedro está falando para pessoas que nem estavam lá, que chegaram para a festa de Pentecostes. E Pedro diz para todos, para absolutamente todos, esta frase aqui que está contida na pregação apostólica, abra os ouvidos. Diz assim Pedro, 2:23. Pedro está pregando, falando de Jesus e diz assim: este homem, entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o matastes, crucificando pelas mãos dos ímpios, mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. Vocês escutaram essa frase? O que é que Pedro diz para ele? O que é que Pedro diz para o povo? Este homem, quem matou esse homem? O que é que Pedro diz? Força, qual o pronome que ele usa? Quem matou? Vós o matastes. E Raniero Cantalamessa tem uma pregação interessante que ele diz: ninguém disse, não, eu não estava aqui não. Ninguém se levanta para dizer, não fui eu, porque eles entendem que o que está em causa nessa pregação é aquela profecia de Isaías. Ele morreu por conta dos nossos pecados. Aquilo que nos salva recaiu sobre ele. E muito diferente de dizer, não sou eu não, eles batem no peito e dizem, o que é que nós devemos fazer? Porque, meu irmão, presta atenção, na palavra de Deus, na palavra da igreja, sempre que se fala sobre pecado, se fala também sobre salvação. Vem tudo com a mesma luz. Na mesma cruz, revela-se a gravidade e a violência do pecado. Mas revela-se também a força salvadora de Deus. Pois é, meus irmãos, ninguém disse, Rafaela, eu não. E a igreja nos diz, eu peguei aqui do catecismo para a gente ouvir. Olha o que a igreja diz. Olha o que a igreja diz. No magistério, presta atenção, isso é catecismo da Igreja Católica. No magistério da fé, no testemunho dos seus santos, a igreja nunca esqueceu que cada pecador é individualmente, de fato, causa e instrumento dos sofrimentos por que passou o Divino Redentor. Levando em conta que nossos pecados atingem o próprio Cristo, a igreja nunca hesitou em atribuir aos cristãos, quem é cristão aqui, levanta a mão, atribuir aos cristãos a responsabilidade pelos sofrimentos do Redentor. É muito importante isso, porque a cruz nos revela algo importante sobre nós, que está quase, que é o mesmo lugar da salvação, que é a necessidade que eu tenho, você tem, de salvação,
Que o pecado não é uma coisa estranha a mim, é uma coisa que habita a minha vida e que eu preciso de um Salvador. E Padre Cláudio dizia de uma maneira bonita e forte aqui: e eu me torno cristão quando eu percebo que Ele se entregou por mim. Por mim. Quando esse amor me constrange, e eu posso chegar diante da cruz e dizer: fui eu mesmo, porque eu não me escondo, eu não vou escamotear, eu sou pecador, mas eu sei que essa água que jorra desse peito aberto, jorra por mim. E quando eu venho aos sacramentos da igreja, essa vida que me salva, vem do peito aberto dele, e é por mim, meus irmãos. Quem diz isso é Paulo apóstolo. Ele me amou e se entregou por quem? Por mim. Veja, não é só por nós, é por mim, é totalmente pessoal. É totalmente pessoal. É Paulo que diz: o amor de Cristo constrange. Constrange mesmo. Eu me lembro que uma vez, minha filha Ana Sofia está aqui, cadê ela? Está ali, né? Tenho 3. E ela bem novinha, ela amava ver a cruz de Cristo. E eu contava para ela a história da cruz. E era meia hora de história da cruz. E o que é que aconteceu? Até que um dia, eu vinha cansado do trabalho. Aí ela disse: papai, Jesus está dodói. Aí eu disse: hoje, Jesus, eu vou dizer a verdade para essa menina. Tá, minha filha, tá dodói. Quem foi que fez isso com Jesus? Foram os homens maus. Eu digo: minha filha, foi você. Aí ela fez: eu não. Foi tu. Foi tu que fez. Estava certo, né? Uma criança, na verdade, eu acredito que ainda não tinha chegado o momento, né? Mas para nós chegou. Em casa ela chega depois, Janaína chega para mim. Ela era bem pequenininha, Jana chega para mim, 3 anos, faz assim: Costa, foi o que tu disseste para Ana Sofia. Disse: por quê? Porque ela chegou em casa dizendo: papai, vem me dizer que fui eu que fiz aquilo com Jesus. Papai está com a cabeça aonde, mamãe? Papai está com a cabeça aonde? Mas hoje ela cresceu, ela sabe. Que é isso? Diz a palavra de Deus assim: se eu disser que não tenho pecado, se eu disser que não tenho nada com isso, eu sou mentiroso, e a palavra de Deus não habita em mim. Mas se eu reconhecer que sou pecador, se eu reconhecer que sou eu mesmo, se eu reconhecer que é comigo, se disser sou pecador, não é só do outro lado do mundo, é em mim, é na minha casa, é ao meu redor e é no meu coração. Eu vejo o Senhor que há em mim essa inclinação. Salva-me. Deus aí está, fiel e justo para perdoar, para restaurar, para curar e para lhe dar uma vida nova em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos fazer essa experiência de salvação. Mas é beber a água viva do coração aberto de Jesus. Nós precisamos. Tem uma passagem bíblica que me chamou muita atenção esses dias. Eu vou só citar aqui ela. Que ela diz o seguinte: Atos 3, Pedro e João iam andando para o templo. Quando eles chegam na porta do templo, um coxo, um paralítico de nascença, que todo mundo conhecia como o paralítico de nascença, estende a mão e diz: me dê um dinheirinho, por favor. Pedro e João, pobres, respondem. Vocês lembram dessa passagem? O que é que eles dizem? Força. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E a Escritura diz que o coxo começou a pular. E pulava, e pulava, e pulava, e gritava, e louvava a Deus.
E pulava, e gritava, e louvava, e disse que começou a juntar gente no templo. Começou a juntar gente para saber o chão coxo. Juntando gente. E tem uma frase ali que me marcou profundamente, diz: porque o homem não largava mais Pedro e João. Não largava. Vai ser barata de igreja? Vou ser barata de igreja, eu não largo mais Pedro, Paulo, o altar, o episcopado, os santos, a igreja, porque eu sei que daqui emana verdade, água viva e salvação. O homem não largava mais Pedro e João. E claro que Pedro prega, submetido a um processo, diz: homens de Israel, se estamos aqui a ser julgados por causa de um bem que fizemos ao enfermo, sabei, é em nome de Jesus Cristo que esse homem está restaurado. Porque escute, debaixo do céu não há outro nome pelo qual alguém possa ser salvo, senão no nome daquele que morreu e ressuscitou, que venceu a morte, o pecado, a sua morte, a minha morte, Jesus Cristo. A sua morte, meu irmão, a minha, Cristo venceu. Não dá para trocar isso por nada. É um poder maior do que o dinheiro. Me dê uma moedinha, eu não tenho. Levante-se, presta atenção, manifesta-se um poder maior do que o poder deste mundo. Um poder maior do que o dinheiro. Vamos dizer, como diz, maior do que as Big Techs. Muito maior. Maior hoje, maior ontem e maior para sempre. O poder do nome de Jesus, nosso Senhor. Bata no peito e diga: meu Senhor. Diga: foi por mim. Ele me amou e se entregou por mim. E eu não largo mais a igreja dele, o corpo e o sangue dele, os sacramentos dele, a palavra dele, porque eu sei que daí emana vida e salvação. É isso. Salvação é a experiência de um encontro profundo com aquele que é a salvação. Se a gente pegar o Evangelho, vou olhar o meu tempo de novo, que eu vou entregar na hora. Mas se a gente olhar o Evangelho, cada encontro com Jesus é um evento de salvação. Foi bonito a gente escutar Padre Cláudio falar aqui nesses dias, mas a gente pode pegar assim o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 de Marcos. Meus irmãos, quem achou, diga amém. Quem não achou, 1,40. Um leproso vai até Jesus e implora de joelhos: se queres, tens o poder de purificar. Irado, diz a palavra, irado, Jerusalém, que quer dizer movido de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou e disse-lhe: eu quero ser purificado. E a lepra o deixou. Ficou purificado. Advertindo-o severamente, despediu logo, dizendo-lhe: não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote. Oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva como prova. Palavra da salvação. É bonito, meus irmãos, um leproso não podia entrar na comunidade. Você imagina o que era a lepra no tempo de Jesus. Então ele era um homem doente, era considerado amaldiçoado por Deus,
era impuro para o culto, não podia entrar na comunidade e ninguém podia tocar. Esse homem que reconhece a sua pobreza, e é sábio aquele que reconhece a sua pobreza. É sábio quem reconhece que sem Deus nada é nada. Esse homem reconhece a sua pobreza, se ajoelha e diz para Jesus: se tu queres, tu podes purificar-me. Meus irmãos, e Jesus faz uma coisa forte aqui no Evangelho. Ele não faz como os profetas do Antigo Testamento, que pediam a Deus que por favor curasse. Ele exerce pessoalmente a onipotência. Ele estende a mão e diz: eu quero. Agora é mais do que isso. Não é só a onipotência, é a ternura. Porque Jesus curou à distância, ele podia ter curado de longe. Podia ter dito: eu quero. Mas lembra da coisa da mão que fazia Padre Cláudio aqui ontem? Ele toca, alcança, acolhe, ama e diz: eu quero, seja novo, seja purificado. E o homem fica curado, recebeu a vida toda de novo. Uma coisa profunda, porque mais do que a dimensão exterior, é toda a graça interior que esse gesto comporta. Toda vida nova, todo ato de vida eterna, e tudo muda. E agora ele pode entrar na comunidade de novo, e agora as relações são novas, e a família é nova, porque a ação salvadora de Deus toca-nos inteiramente, mas muda tudo. Escute, Deus toca naquilo que é o âmago, no que é o centro, no que é o mais importante, e tudo muda quando alguém encontra Jesus, nosso Senhor, e se deixa alcançar por Ele. Como me deixo alcançar por Jesus? A gente não inventa, o Evangelho ensina. Lance-se aos pés do Senhor, reconheça a sua necessidade de salvação. Abra a porta, porque a porta do coração de Jesus já está aberta para você. Ele me amou e se entregou por você. Meus irmãos, está cheio de encontros como esse na Bíblia. Todo encontro com Jesus é um encontro de salvação. O que não dá é a gente tomar banho de cachoeira vestido com roupa de plástico, sem se expor à ação salvadora de Deus. Você está no retiro, aproveite esse retiro. Se exponha, não se esconda. Se entregue, se deixe encontrar, se deixe salvar pelo Senhor. Porque é tempo, é o momento. Porque a experiência de ser encontrado por Cristo, de ser amado por Ele, é transformadora. É a experiência do Evangelho. Tem um encontro especial entre Jesus e um homem no Evangelho. Esse homem se chamava Nicodemos. E na conversa que ele tem com Jesus, Jesus diz uma coisa muito importante. Jesus diz a ele assim: olha, Nicodemos, o Filho do Homem vai ser levantado. Pega aí, João 3, por favor. Nicodemos, Jesus diz a ele, 3,14. Como Moisés, quem achou, diga amém. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crê nele tenha a vida eterna. E continua no versículo 16. Pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Então, vocês devem conhecer essa passagem do Antigo Testamento, que Moisés pega uma serpente de bronze e levanta, e quem olhava para a serpente ficava curado. E Jesus, portanto, quando fala que vai ser levantado o Filho do Homem, Ele está falando da glorificação dele, de modo muito especial da sua cruz. Escute essa palavra. Deus entregou o seu Filho, levantado na cruz, para que você tenha a vida eterna. O que é a cruz? A cruz é o amor até o fim, até o extremo de Deus. E que não para por aí. Porque na cruz, Ele nos ama sem nenhuma condição, sem nenhum limite, sem poupar nada. A cruz nos diz como é o amor de Deus. Mas não para por aí, porque Ele ressuscita. Porque quando diz o amor até o extremo, é o amor da cruz, mas também é o amor da ressurreição. E essa ressurreição, entenda, não é só para Ele dizer eu venci, é para Ele dizer eu te dou a vida nova. O túmulo que Jesus deixa aberto é o meu túmulo e o seu também. Por isso que lá em João 13 diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. E vem a cruz, e vem a ressurreição, e vem o túmulo vazio, mas não é só. Quando Jesus ressuscita, Ele sopra sobre nós, e dá a nós o Espírito Santo. E esse Espírito é uma participação na vida divina. É o Espírito que nos leva a uma comunhão com Deus. É o Espírito que nos faz comungar da vida de Deus. Vamos dizer assim, é derramado em nós, nos dá vida nova. Meus irmãos, ninguém jamais imaginaria, ninguém jamais inventaria, não existe parâmetro ou paradigma. Como é que pode? Mas não é só, Ele entra na Trindade com o corpo glorificado para dizer a você que na Trindade tem para você uma morada, que a sua humanidade é aguardada no coração da comunhão de Deus. E a gente vê isso, volta a João 13 e diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, Jesus até o extremo os ama. Levanta a sua mão comigo e diz, Jesus me amou até o extremo. Pode baixar a mão, escuta, mas não é só. É que lá, no livro da glória, em João 13, Jesus faz uma coisa que é de deixar a gente... O que é isso? Jesus pega um pão e diz, olha, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Isto é o meu sangue, que é derramado por vós. Comungue. Para dizer que agora, Deus habita em você. Você habita em Deus. Isso é salvação. Isso é me tirar do buraco do túmulo, do buraco do pecado, do buraco de uma vida sem nada. Para me dar isto que só Ele pode dar. E que não há em lugar nenhum. Vasculhe a literatura do mundo inteiro. Vasculhe qualquer proposta. Não há, ninguém jamais imaginou um Deus que pudesse amar e salvar desta maneira. Meus irmãos, é muito. Escute, a Eucaristia não mente. Eu queria dizer isso para você hoje. É pessoal.
Não é por nós, é por você. Do mesmo jeito que é por você que Ele se consagra, da mesma maneira que é por você que você recebe o corpo de Cristo em sua mão, da mesma maneira que é por você que você leva a Eucaristia, que você comunga. É pessoal. A Eucaristia não é um pedaço de Deus, não é um taco, é Deus inteiro que se entrega a você, porque te ama e porque chama você, espera você, entrega a você aquilo que é dele por natureza, dá de graça, da vida eterna. E agora você tem esperança. Bento XVI diz: você está salvo na esperança, porque sua vida agora tem outro sentido. O que é que eu devo... Diziam aqueles homens que escutaram a pregação de Pedro: o que eu devo fazer, meu irmão? Pedro dizia: receba o batismo, creia, se converta. O que eu devo fazer? Eu digo para vocês, não o que eu digo, mas o que diz São João Paulo II, na encíclica Redentor do Homem. O que você deve fazer é entrar com a sua vida e com a sua morte, com a sua alegria, com a sua dor, com a sua família, com tudo que você é, dentro do mistério de Cristo. Dentro. Não largar mais, Pedro e Paulo, não largar mais o altar de Cristo, a palavra de Cristo, a vida de Cristo, a igreja de Cristo. Entre sem medo, porque a promessa, dizia Pedro, é para você e para todo mundo que ouvir, de onde for, de Catolé, de onde for o chamado de Deus. Amém.